da outra escola, que é um link de domínio. Vamos lá. Então, bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir com perfeição? Sim, Sim, Sara? Tá conseguindo ouvir, Sara? Tô sim, é porque o microfone tava falhando. Mas agora já Tá tô. bom. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer... Aí desliga, tá, Sara, quando eu estiver falando. A primeira coisa que a gente vai fazer é falar sobre a nossa sala ambiente, o que que nós temos lá da área da física. Temos alunos que estão confusos. Então, eu vou fazer a apresentação aqui da nossa sala do ambiente. Então, na nossa turma, me digam se estão vendo a apresentação da sala. Sim. sim. Olha só, na nossa turma nós temos as disciplinas separadas por tópicos. Então, aqui eu estou na disciplina de física. Eu vou fechar aqui o WhatsApp. Estou aqui na disciplina de física. Nós tínhamos hoje a aula online, que o link já não é mais esse, né? Nós mudamos para poder gravar. Nós temos aqui a atividade do mês de agosto, postada. Ela vence dia 27. E nós temos a apostila. Bom, a apostila, quando você clica aqui, você consegue abrir a apostila, tá, gente? É sobre queda livre, a apostila desse mês. A atividade também vai ser sobre queda livre, que é a atividade que está postada aqui, ó, dentro desse conteúdo. Instruções. Bom, gente, tá faltando o documento aqui, né? Não coloquei, vou colocar hoje, tá? Vou anexar. Então, deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Eu esqueci de colocar os exercícios, ou adicionar os exercícios. Então, eu vou adicionar o arquivo aqui do meu computador. Não se preocupe, isso aqui é eu que faço, tá? Vocês só fazem a parte, baixar o documento que é para que vocês possam estar fazendo as atividades. E vou anexar lá, mês de agosto, a atividade avaliativa. Deixa eu dar uma olhada. Bom, tá aqui. Ela vale 30 pontos, né? Tá aqui, atividade com as dicas. São 4 questões de vestibulares para já ir treinando para o vestibular, tá? Sobre queda livre, ok? Então, ela já vai estar lá e vou salvar. Vale 30 pontos, ok. Eu vou botar aqui que vocês podem fazer vocês vão visualizar, mas não podem fazer a edição, que senão vocês podem mudar tudo. Mas você consegue fazer o download lá no seu computador. Então, essa é a atividade. Vocês têm até o dia 27 de agosto para devolver a resposta, tá, gente? Anexa o arquivo aqui, tá bom? Vocês estão entendendo o que é para fazer esse mês? Eu tô. Eu também. Natasha? Natasha, você está entendendo? Acredito que esteja, né? tô sim. A Natasha fala com voz de homem? Sou eu, Nicolas. E tudo o login da Natasha, é? É, Ah, tá, não sabia. Tá ok. Gente, então vamos lá. Depois que a gente fez todo esse apanhado da sala, a gente vai para a nossa aula de queda livre. Eu montei um slide para vocês sobre queda livre e nós vamos resolver 2 exercícios, 2 exemplos de queda livre para treinar já para nossa prova, para nossa atividade, tá? Nossa prova não, nossa atividade. Vocês sabem que agora o conselho ele autorizou os professores a darem nota percentual. Então, nós podemos dar 70% no ambiente. Conta a participação nas aulas online, conta as atividades atribuídas, conta a autoavaliação
Então, vai ser todos esses processos aí para dar os 70% no online. Os 30% vai ficar quando vocês voltarem para o presencial, tá bom? Vai ficar assim. Deixa eu compartilhar aqui eu vou parar essa tela e vou mudar para a tela do slide, tá? Vou começar aqui a apresentação. Então, a nossa aula de hoje, ela fala sobre queda livre, tá? Queda livre é um dos movimentos do movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente viu, a gente observou nos conteúdos anteriores. Esse movimento, ele é um movimento de queda mesmo, tá caindo de algum lugar, óbvio, pelo próprio nome fala. E ele é importante para a gente identificar, por exemplo, como as forças agem com determinada aceleração, que é a aceleração da gravidade. Vamos continuar. Então, aqui nós temos uma tirinha que o rapaz pergunta assim: você sabe quem chega primeiro? É o aluno do ensino médio ou o aluno do ensino superior? Quando ele saltou de um prédio. Ela falou, não sei. Ele falou do ensino médio, pois ele despreza a resistência do ar, né? Porque do ensino superior não despreza a resistência do ar. De acordo lá com os nossos estudos, a gente precisa considerar. Então, existia duas teorias, aliás, não existia duas teorias, existiam dois pensamentos com relação à queda livre. Um era de Aristóteles, ele dizia que corpos de massas diferentes, o que ele quer dizer com isso? Uma bola de papel e uma bola de aço, quando em queda de uma certa altura, elas cairiam em tempos diferentes. Ou seja, a bola de aço chegaria primeiro ao chão do que a bola de papel. Por que ele falava isso? Porque ele entendia que a bola de aço, por ter massa maior, ela tinha mais probabilidade de chegar mais rápido ao chão. Já a bola de papel, por ter massa menor, ela chegava mais demoradamente. Vocês entenderam a diferença do que ele pensava, o Aristóteles? Bora interagir. Sim. Os demais não vão falar? Entendi também. Então, ele dizia Sim, entendi. Pois é, o Aristóteles ele dizia que a bola de aço, ela chegava mais rápido ao chão porque ela tinha peso maior. Já a bola de papel demorava mais porque ela tinha peso menor. Mas aí o Galileu percebeu que isso aí não estava correto. Ele percebeu que ambas chegavam ao mesmo tempo no solo. E aí ele fez o famoso experimento da Torre de Pisa. Quem tiver com o microfone ligado, desliga para não dar interferência. Oi, quem está com o microfone ligado, desliga para não dar interferência. Quem é que está com o microfone ligado? Vou desligar. Tô tentando A aqui. Natasha. Eu vou desativar teu som. Pronto. É. Não estou conseguindo desativar o som dele. Vou parar aqui a apresentação rapidinho e eu tenho que desativar, senão eu não consigo, porque fica interferindo, né? Pronto. Gente. Não liga teu som. Deixa que eu desativo. Ai, Deixa que eu desativo. Pronto. Então, vamos lá. Vou continuar aqui a apresentação. Então, o Galileu, ele dizia o seguinte. Ele dizia assim, mas não é assim que funciona. Por quê? Porque nós observamos que elas chegam ao mesmo tempo ao solo, porque o tempo é o mesmo. Por que o tempo é o mesmo? Porque existe uma aceleração, deixa eu só voltar lá para admitir alguém, existe uma aceleração que é a aceleração da gravidade,
E essa aceleração, ela é uma aceleração que... Voltar. Deixa eu só voltar lá. Que essa aceleração é uma aceleração única para todos os corpos. Ela atua em todos os corpos da mesma forma, tá? Quanto maior a altitude, maior a aceleração. Quanto menor a altitude, menor a aceleração, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, ele disse isso. E aí foi comprovado quando ele fez os experimentos. Inclusive, a partir desses experimentos dele, é que foi desenvolvido as 3 leis de Newton, que Newton pegou, deu suporte para Newton desenvolver as 3 leis. Então, qual é o conceito de queda livre? Então, a queda livre, ela é um movimento de um objeto que se desloca livremente, unicamente sobre a influência da gravidade. Vocês estão vendo aqui na figura? Aqui na figura, vou mudar aqui a caneta para um apontador. Aqui na figura, vocês observam que a bolinha vai, uma bolinha pequena e uma bolinha grande. Ele jogou lá de cima da Torre de Pisa. As duas chegaram ao solo no mesmo tempo. Então, não independe da massa, tá? Independe da massa. O que faz o movimento ser o movimento que é a aceleração da gravidade. É ela que influencia no movimento, tá? Então, a queda livre é o movimento de um objeto que se desloca livremente, unicamente sobre a influência da gravidade. Não tem influência do ar, não tem influência da massa, não tem... Oi. Gente, tem que desligar o som, porque fica difícil a aula dessa forma. Eu vou desativar o som do... Ok. Então, ela depende da influência, tá? Ela depende da influência apenas da aceleração da gravidade. Ela não depende do movimento. Nem deixando cair do repouso, nem atirando para baixo, nem atirando para cima. Ela não depende desse movimento, ela depende apenas da gravidade. Quero que vocês entendam bem isso. O que que diz o movimento de queda livre? O que que ele tem de importante? Então, o movimento de queda livre, ele tem a aceleração da gravidade como influência. Ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí a gente arredonda para 10, né? Quando aumenta a altitude, a aceleração da gravidade também aumenta. 9,8 é o valor médio à superfície da Terra e ela é um movimento retilíneo variado, tá? Ela não é uniforme. Exemplos. Nós temos aqui o primeiro exemplo de 2 bolinhas sendo lançadas de uma mesma altura. Vocês estão conseguindo acompanhar as apresentações? Os vídeos? Sim. E aqui nós temos outra também mostrando as bolinhas caindo. Pode ver que os intervalos são os mesmos, tá vendo? As linhas marcam os intervalos de tempo, são os mesmos, porque a única influência que elas têm, que elas sofrem, é a aceleração da gravidade, nada mais que isso. Quais são as equações da aceleração da gravidade? As mesmas equações do movimento retilíneo uniforme variado. Então, a gente não calculava a velocidade? Velocidade final era igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. No lugar de A, você vai colocar G. Mais ou menos, porque se você joga para cima, você está indo de encontro ao movimento. Se você joga para baixo, aliás, se você vai para baixo, você está indo de encontro ao movimento. Para cima, vai depender da orientação da minha trajetória, né? E aqui eu também tenho a da posição. Eu dizia que x final é igual a x inicial, ou seja, s final, s inicial, mas a velocidade inicial mais vezes o tempo, mais meio de AT, né? No lugar do x eu coloco a altura, que é representado por h, h sem bolinha, h final, h com a bolinha, h inicial, e repito o restante. E no lugar do a, o g. E a equação de Torricelli, que é a velocidade final igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento, que nesse caso o deslocamento vai se transformar em altura. Essas são as equações, né, que eu vou trabalhar. Eu tenho aqui essa equação, que é a equação de Torricelli, para a queda livre. Eu tenho aqui a equação dos espaços,
para a queda livre e eu tenho a equação das velocidades para a queda livre. O que que trocou? Esse A aqui virou G, esse X virou H final, esse X0 virou H inicial e esse delta X aqui virou delta H. Onde esse H aqui eu chamo de altura final, tá? Altura final. Esse H0 eu chamo de altura inicial. Opa, inicial. Esse ΔH eu chamo de variação de altura. O que que é variação? É quando eu pego o H final e subtraio do H inicial. E esse G eu chamo de aceleração da gravidade. A gente vai já usar essas equações no exercício. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida até aqui. Olá? Ainda não. Nem eu. Alguém tem dúvida com relação ao conteúdo que nós estamos falando? Porque a princípio nós estamos repetindo o que a gente já tinha visto, até alguma coisa lá no presencial, só que a gente ainda não tinha trabalhado essas equações. E a gente só adequou essas equações para o queda livre, que é as mesmas lá do retilíneo variado. Alguém tem dúvida? Não. Tá, ok. Vamos passar aqui para o exemplo. Então, nós temos aqui, esse exemplo aqui, gente, era federal, tá? O vestibular da federal, PSS e o vestibular integral é em fevereiro. Vocês vão conseguir fazer, porque a gente vai conseguir chegar até lá com o conteúdo. O que ele pede lá. Um corpo é lançado do solo verticalmente. O que é verticalmente? Nesse sentido, né? No sentido em pé. Ele é lançado, então ele sai daqui e ele está lançando ele ali, tá em cima. Para cima, com velocidade inicial, então V0 igual a 20 metros por segundo. Desprezando-se os atritos com o ar e admitindo-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o tempo gasto pelo corpo para atingir o ponto mais alto da trajetória e letra B, a altura máxima atingida pelo corpo. Vamos fazer aqui a letra A. Ele quer o tempo. O que eu tenho de informação? Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a aceleração. A partir desses dois valores, eu vou determinar o meu tempo. Quando eu faço um lançamento e o corpo chega aqui no ar, eu tenho a velocidade final. Eu parti aqui do início, ó, 20 metros por segundo. Aí ele lançou a bolinha, ela chegou lá em cima, ela dá tipo uma parada, não dá, gente? Vocês já observaram? Dá tipo uma parada rápida, aí cai de novo. Em movimento de queda livre. Quando ela dá essa parada lá em cima, a velocidade fica 0. Tá? Eu jogo com uma velocidade, quando ela dá essa parada rápida, a velocidade fica 0, aí volta a ter velocidade de novo, e aí chega a 0 de novo. Para calcular o tempo, eu tenho 3 opções. Eu posso calcular por essa equação aqui, que é a das velocidades. Eu posso calcular por essa equação aqui, que é dos espaços. E eu posso calcular por essa equação aqui, que é de Torricelli. Eu vou ver aqui menos informação eu preciso inserir. Nessa eu preciso da altura, eu não tenho. Nessa também eu preciso da altura, eu não tenho. Então, só me resta usar a equação número 1, em que V vai ser igual a V0 mais ou menos GT, tá? Vamos voltar lá. Então, eu vou usar V igual a V0 mais ou menos G vezes T. Como o movimento é de baixo para cima e eu estou lançando de cima para baixo, né? Eu estou indo de encontro à aceleração da gravidade, não estou?
A gravidade é de baixo para cima, aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu estou fazendo o inverso, ela vai ser negativa, correto? Concorda comigo? Sim, sim. Então, explique para mim por que é negativa. Quem disse sim, sim, explica por que é negativa. Gente, agora é o momento de errar. Não tenham medo, tá? A gente está aqui para aprender. E eu pergunto mais uma vez, por que que eu vou dizer que a minha aceleração ela vai ficar negativa? Vocês conseguem identificar ou não? Respondam. Vocês conseguem identificar por que que ela fica negativa? Gente, vocês não vão responder? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Por que que ela é negativa? Por que que vocês identificam como negativa? O Lucas Ariel disse que ela é negativa. Por que, Lucas? Fala o que você entendeu. Se você não entendeu, não tem problema. Daniel, por que negativa? Liga o áudio, que é para eu ouvir. Nós não estamos te ouvindo, tem que ligar o áudio. Você não ativou seu áudio. Você clica no meio da sua foto e aí você consegue ativar seu áudio. Eu vou parar a apresentação para você ativar. Ativa seu áudio. Clica na tua foto e aí vai aparecer um telefone, Agora tá ouvindo? Agora. Por que que você acha que ela é negativa ou positiva? Não sei não, professor. Alguém sabe? Natasha, Nicolas, Sara, o Lucas? Algum de vocês sabe? Eu preciso da interação de vocês, porque senão de nada adianta essa aula, gente. Se não sabe, é só dizer, não sei, professora. Poderia explicar novamente? Eu sei, mas não sei explicar. Fala com suas palavras, Sara, o que você acha. Não tem problema. Bom, como todo mundo está calado, está com medo de falar, fico triste, que queria que vocês falassem. Por que que é negativa? Gente, é negativa, como eu falei para vocês, ela está indo de encontro à trajetória. A aceleração, ela vem de cima para baixo ou de baixo para cima? A gente flutua ou a gente fica na Terra? Fica na terra. Fica na Terra. Então, a aceleração vem de baixo para Sim. de cima para baixo, porque a gente fica na Terra, você acabou de falar. Se fosse de baixo para cima, a gente ia flutuar, igual na Lua. Não tem gravidade, aí você anda saltando, né? Mas aqui no nosso caso, nós temos a aceleração da gravidade bem forte, exercida sobre a Terra. E aí faz com que os corpos fiquem sobre a Terra. Então, esse sinal aqui, ó, ele vai ser negativo, porque a aceleração vem de cima para baixo. Então, se ele for negativo, a equação fica assim, né? V igual a V0 menos G vezes T. E ele já falou que V é zero. Então, aqui 0
vai ser igual a V0 menos G vezes T. Esse V0 eu vou passar para o outro lado. Se ele está positivo, ele passa como? Negativo. Negativo. Então, menos V0 vai ser igual a menos G vezes T. Se eu quero T, esse G também eu vou passar para o outro lado. Ele está multiplicando, a gente passa como? Dividindo. Dividindo. Então, T, que é o que eu quero, vai ser menos V dividido por menos G. Menos com menos mais, então V sobre G. V0, né? Quando eu dividir a velocidade inicial pela aceleração, eu vou ter o tempo. Quem é a minha velocidade inicial, de acordo com o meu problema? Hein, gente? De acordo com o problema anunciado aqui, quem é o V0? 20. 20. E quem é nosso G? 10. 10. Eu corto 0 com 0 e divido 2 por 1. Então, qual é o tempo? 2 segundos. Então, ele vai levar 2 segundos para atingir a velocidade zero final, né? Para ele para cima de velocidade. Com essa velocidade, ele vai levar 2 segundos para atingir esse espaço aqui que a gente não sabe, né? Essa altura aqui, que é o próximo passo. Encontrar a altura máxima atingida pelo corpo. E a equação da altura, a gente também já falou. É essa equação maior aqui. H igual a H0 mais V0T mais ou menos meio de GT quadrado. Então, eu vou repetir aqui. H vai ser igual a H0 mais V0T menos GT quadrado, né? Sobre 2, porque a gente sabe que G é negativo. H0 é a altura inicial. A altura inicial é 0. Então, H vai ser igual a V0 vezes o tempo. Veja que o tempo é importante, né? Menos a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a altura máxima vai ser 20 vezes o tempo que a gente encontrou, que é 2, menos a aceleração, que é 10, vezes o tempo ao quadrado, que é 2, dividido por 2. Primeiro, a gente tem que resolver aqui o quadrado. Então, 20 vezes 2, 40, menos 10 vezes 2 vezes 2, 4, dividido por 2. Então, eu vou ter aqui 40 menos 40 dividido por 2. Primeiro divide para depois subtrair, tá? Então, eu vou repetir o 40. 40 dividido para 2, 20, né? 40 menos 20, 20. Então, a altura máxima vai ser 20 metros. Essa é a altura máxima que esse corpo vai continuar suspenso. Você vai jogar uma bolinha para cima e ela vai atingir 20 metros. Se ela tiver com essa velocidade aí, 20 metros por segundo. Mas não precisava nem a gente calcular, né, gente? Que ele já falou, a cada segundo ele vai percorrer 20 metros. Se ele percorreu 2 segundos, 40 metros. Porém, ele vai chegar um momento que ele vai parar, e aí você divide esse 40, né, pelo tempo. E aí você tem o resultado da altura máxima, que é do marco zero aqui até o finalzinho. Ok? Posso passar para o exemplo 2? Pode. Pode. O exemplo 2 é da fase 1, olha aí, do PSS1 da UFRR, foi aplicado em 2004. Ele diz assim: um corpo com massa igual a 20 quilos, como é que eu represento a massa? Por M, né? Cai em queda livre
de uma altura de 2.000 metros. Então, H, delta H, né? Porque ele já me disse a altura toda. Admitindo-se que a velocidade inicial do corpo é nula, então ele está me dizendo que V0 é igual a zero, com que o corpo é nula, a velocidade em metros por segundo com que o corpo atinge o solo será. Ele quer a velocidade final. E ele me deu a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Professora, qual é a equação que eu vou usar aí? Bom, eu tenho 3 equações possíveis para trabalhar o que é da livre. Ou a da velocidade, ou a dos espaços, ou a de Torricelli. Vejam bem, no problema, tem alguma coisa falando sobre tempo? Tem alguma coisa falando de tempo? Tem alguma informação sobre tempo no problema lido? No que a gente acabou de ler? Tem? Aonde? 10 metros por segundo. Mas é aqui a aceleração da gravidade. Mas assim, ele está dizendo, o tempo foi de tanto, ele disse. Ele deu essa informação? Não, né? Ele não fala em nenhum momento aqui em tempo. Então, se ele não fala em tempo, eu tenho que achar uma equação que não tenha tempo. Qual é a equação que não apresenta tempo? Só a de Torricelli. É a única equação que eu não preciso do tempo. Então, eu vou aqui, ó. V quadrado, V final ao quadrado, vai ser igual a V inicial ao quadrado, menos, porque a aceleração da gravidade é negativa, que está de encontro. 2 vezes G vezes delta H. Ele me disse que o V inicial é zero, então esse valor aqui eu já vou dizer que é zero. Então eu vou ter que V final ao quadrado vai ser igual a menos 2 vezes G vezes H. Ok? Aliás, mais, né? Porque aqui é da livre. Perdão, tá vindo no mesmo sentido, né? Lançamento é quando eu lanço. Mas como a bolinha tá vindo daqui, o solo, aqui digamos que é o solo, eu tô vindo no sentido da aceleração da gravidade. Então, nesse caso, a aceleração ela é positiva, tá? No outro, negativa, porque eu tô lançando, tô indo de encontro. Então, aqui é positivo. Então, quem é V quadrado? Vai ser 2 vezes o G, que é 10, vezes a altura, 2.000. Faz essa continha aí. 2 vezes 10 vezes 2.000, dá quanto? Quanto é que dá essa continha? 40.000. 40.000. Então, a gente vai agora colocar aqui que V quadrado. Todo mundo encontrou essa continha? Todo mundo conseguiu multiplicar esses valores e encontrar o valor? Sim. 40.000. Como é que eu encontro, como é que eu tiro esse quadrado aqui? Aí eu vou usar um artifício matemático. Eu ponho raiz no primeiro membro e eu ponho raiz no segundo membro. Professora, sempre eu posso fazer isso? Sempre. Sempre eu posso fazer isso. Vai dar certo. Se for a mesma raiz, tá? Se fosse 3 aqui, eu botava raiz cúbica. Porque quando eu faço isso, eu posso eliminar esse 2 com o 2 que tem aqui. Aí eu vou ter só a variável. E esse aqui eu tenho que tirar a raiz. Como é que eu tiro a raiz de 4.000? De 40.000, né? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a raiz de 40. Quanto é a raiz de 40? Qual o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 40? 400, que fica mais fácil, né? Ou 4.000.
ou eu faço a racionalização, ou eu tiro a raiz mesmo, tá? A raiz de 4 é 2. De 4. Se de 4 é 2, de 40 é quanto? Bora, gente, interagir. Vocês têm dificuldade em matemática? Sejam sinceros. Mais ou menos. De 40 a gente não tem raiz. 400. Se de 4 é 2, de 400 é 20. Então, de 40.000, eu preciso de mais 2 zeros, né? De 40.000 vai ser mais 2 zeros, 200. Então, a minha velocidade final vai ser 200 metros por segundo. A queda livre dele vai ser bem veloz, né? Então, se lá no vestibular aparecesse uma questão dessa, você resolveria dessa forma. Então, você encontraria essa velocidade aqui, utilizando a equação de Torricelli aplicada à queda livre, onde você substituiu o A pelo G e o espaço pela altura. Dúvidas? Dúvida, gente? Não. Olha que depois vai fazer atividade sozinhos. Tem que saber. Também não. Ok. Então, a nossa aula de hoje era mais ou menos isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Não saiam agora, que eu vou fazer um print, tá? Para poder botar lá no grupo. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Deixa eu só fechar aqui para a gente poder ir lá para a nossa sala. Vou parar a apresentação, ok. Eu queria que vocês abrissem a câmera para a gente fazer um print nosso. Não se preocupe, tá todo mundo feio, a gente não tá bonito, quem está em casa, né? Então a gente não tá se arrumando, nem para cabeleireiro, nem nada disso. Infelizmente, né, professor? Mas é bom, porque agora a gente tem tempo para a família. Eu vou interromper aqui a gravação.